deixar como eu tô te falando, vou aqui. Aldan, meio-dia, então vamos lá. Estamos live. Deu certo lá? Ok. Só pegar aqui, vou colocar aqui pra gente entrar aqui também. Deixa eu só... Não tô conseguindo entrar, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu sempre falo aqui, gente... É bom dia, sabe, Antonielle? É bom dia em algum lugar, é boa tarde e é boa noite em algum lugar no Brasil, né? E hoje a minha convidada especial é a Antonielle de Souza, gente. Para quem não sabe quem é a Antonielle, ela é a proprietária do Rio Açaí, ali no Gatineau, vizinho aqui da nossa cidade de Orwa. E ela tem tanta história maravilhosa para poder contar pra gente. Tem até um segredo que não vai ser revelado, mas que, olha, a pessoa é muito importante, viu? Olha, vocês vão amar o que vai estar por vir, mas não pode contar agora, que é segredo. Mas, Antonielle, muito obrigada por ter aceito o convite. Obrigada a você, demorei, mas consegui chegar. É isso aí, a importante é, sabe, gente, a gente fala a dedicação que a gente tem, gente, porque nós trabalhamos e a gente arruma um tempinho no nosso dia a dia para poder vir aqui, dedicar o nosso tempo para poder ajudar você também a despertar essa mulher maravilhosa que está aí escondida ou que está só postergando o sucesso, né? Exatamente. Deixando para amanhã o que você pode fazer hoje e usar a nossa história como inspiração para vocês também. Então, Antonielle, fala de você um pouquinho. De onde você é do Brasil? Há quanto tempo você mora aqui no Canadá? Então, eu sou de uma cidade pequenininha do interior do Rio, que chama Mendes. Além de ser, é uma cidade pequena, mas por incrível que pareça, eu conheci tanta gente que conhece a minha cidade. Tantas pessoas que passam e eu falo, não, eu sou de uma cidade que você não vai conhecer, chamada Mendes. Ah, eu conheço, eu já fui lá. Então, exatamente, uma cidade chamada Mendes fica 2 horas e meia da capital, né? Uhum. E eu cheguei aqui no Canadá em 2009 com a minha família. Eu, meu marido e a nossa filha, na época, tinha 6 anos. No Brasil, eu estudei administração e logo em 2007, mais ou menos, a gente descobriu, por acaso, que tinha a chance de fazer imigração aqui pro Canadá. E meu marido e eu, a gente já gostava muito, porque a gente se conheceu numa viagem. Isso eu acho que eu não te contei. A gente se conheceu numa viagem em Nova York. Em Nova York. Ela recebeu do Canadá. Olha a diferença, né? A temperatura, assim... Tá, o que te fez ir pro Canadá? Você conheceu em Nova York e vocês já pensaram, não é no Brasil que a gente vai Na realidade, a gente se conheceu em Nova York em 2001. E a gente estava em Nova York no 11 de setembro, ainda por cima. Meu Deus. A gente estava em Nova York no 11 de setembro. Em dezembro, a gente voltou pro Brasil. E, literalmente, depois de 2001, a gente não se separou mais. Mas, na realidade, a gente queria sair do Rio no início. Pensamos em ir pro sul do Brasil, que é um pouquinho mais tranquilo. Mas a gente já tinha um pezinho, uma vontade de morar fora do Brasil, os dois, né? E aí, uma amiga nossa comentou, falou, por que vocês não vão pro Canadá? Aí a gente olhou assim e falou, Canadá? Por que Canadá? O Canadá tá com um processo de imigração para trabalhadores qualificados. Dá uma olhadinha no processo. E a gente foi olhar na internet, na época Orkut, né? Que ela existia. A gente não tinha essa informação fácil, né? Há 16 anos atrás. E fomos olhar, tinha uma palestra do governo do Canadá na nossa cidade no dia seguinte. Olha, gente, quando é para ser, os sinais vêm. Tem que ficar atento, gente. Porque a gente nunca sabe quando as coisas vão acontecer. Porque muitas pessoas, sabe, Antonielle, tem mania de falar assim, porque Deus, ele vai te qualificar se caso precisar de alguma coisa. E eu sempre digo, Deus, ele vai dar o caminho e ele vai dar como é que eu vou dizer, a benção, né? Assim, ele vai dar a benção para quem está preparado. Exatamente. Imagina se eles não estivessem preparados, tivesse tido essa oportunidade e eles falarem, puxa, que pena que a gente não se preparou, não vai dar nem para poder ir nesse evento. Exatamente. Olha só. Aí nós fomos no evento, inclusive fizemos amigos nesse dia, nessa palestra, que
que são nossos amigos até hoje. Olha só. E que um casal mora aqui em Gatineau também. Outros casais moram em Montreal e a gente se encontra até hoje. Então, assim, foram amizades que a gente teve também, porque depois que a gente migra, os nossos amigos viram nossa família, né? Exato, exatamente. Porque é um pouco É um caminho difícil, solitário, né? Também, né? É. Essa vida de imigrante, e estamos aí há 16 anos aqui no Canadá. Olha só, até a minha filha, ela fala que a gente teve vários amigos que voltaram, né, pro Brasil, bem sucedidos, já se estabilizaram aqui, resolveram voltar a ficar com a família. E aí até minha filha comentou, ai mãe, o ruim da gente morar fora do país é isso, porque se a gente mora no mesmo país, a família vai estar sempre ali. Exatamente. Só que foi o que eu disse pra ela, a família hoje, a nossa família é eu, meu esposo e elas. E quando a gente sai da casa dos nossos pais, a gente assume uma nova família. Uma nova família. E os parentes, a gente sente falta dos parentes, de estar longe, mas a gente tem que entender que cada um tem a sua vida. Exatamente. E que nós temos que seguir a nossa vida e um apoiar o outro. Por isso que eu falo que é tão importante, por isso que a gente está fazendo, fiz esse canal também, justamente para isso, para um apoiar o outro, porque é muito difícil, gente, tá fora, longe dos seus familiares, né? Sim. Tá morando num país, muito. um país estrangeiro, aonde, por isso que os brasileiros aqui, eu falo que é tudo como uma família. Então, quando vem os clientes para mim, o pessoal fala assim, Roseli, às vezes você não tem medo quando o pessoal chama para ver uma casa ou alguma coisa porque é um desconhecido? Eu falo, não, a comunidade brasileira é tudo família. Eu não vejo como desconhecido. E a gente aprende muito, né? Lógico, cada um tem a sua história. Exato. Isso não tem como, cada um tem a sua história. Mas a gente sempre aprende um pouquinho com a história do outro. Por isso que é importante compartilhar também, né? E vocês passaram, tá? E tiveram esses amigos, vocês vieram depois de quanto tempo aqui pro Canadá? Nessa época, o processo era mais rápido, né? Você tinha que ter um diploma, né? E era por pontos. Eu não sei como funciona hoje, mas na época que eu vim, eram por pontos. Você tinha que ter diploma, você tinha que ter uma profissão. E se você passasse em uma prova, mas uma prova bem só de comunicação no francês, você tinha mais ou menos a pontuação necessária. E aí, na nossa primeira aula que a gente foi fazer de francês no Brasil, a gente quase desistiu. Não, gente, é impossível falar essa língua, pelo amor de Deus, o que é isso? Mas continuamos, porque a gente queria muito isso. A gente queria muito sair do Rio de Janeiro. Na época, tinha acontecido muitas tragédias com criança, muitos sequestros na época. Graças a Deus, nossa família nunca foi alvo de nada assim. Mas a gente fica com medo. E a nossa filha estava com 4 anos de idade. Você quer experimentar uma coisa nova, uma oportunidade. Exatamente. Por que não, né? Exatamente. Se tem essa condição. Então a gente estava com muito medo. E creio eu que a maioria das pessoas que saem do Brasil, a gente vem em busca de algo melhor, né? Então a gente veio em busca de algo melhor para nossa família e para nossa filha, né? Então levou 1 ano e 3 meses, mais ou menos, o processo. O nosso processo acabou no inverno daqui, né, em dezembro, e nós não queríamos vir no inverno. Então, do Rio de Janeiro, né, gente? Não, sair do Rio, aquele friozinho carioca, aquele calor carioca pro friozinho do Canadá. Não, exatamente. Nós queríamos chegar aqui no início do verão, porque aí ao mesmo tempo nós iríamos ter a temperatura boa para adaptação, né? Então era procurar escola, mobiliar uma casa, porque a gente vem sem um garfo, né? Exatamente. Então assim, até uma das minhas perguntas é aqui, ó, né? Como vocês já vieram para cá, já vieram especializados, né, como profissão, já pensando no que vocês queriam mais ou menos fazer. Vieram do Brasil para cá. Tem alguma coisa que vocês consideraram que foi essencial para planejar esse recomeço aqui no Canadá? Como eu disse, na época que a gente veio, era muito Orkut que se usava, né? E dentro do Orkut tinham comunidades, né? Parecido um pouco com o Facebook hoje, mas nessa época não tinha Facebook ou Instagram. E tinha muito blog na época também. Então, nós criamos uma comunidade e descobrimos que o nome era Vive le Québec, na época. On a choisi le Québec. A gente até mandou fazer blusas e tal. E a gente se encontrava uma vez por mês, no Rio. Então, uma vez por mês, nós nos reuníamos em Botafogo, no Rio, e compartilhava. Você tá onde no seu processo? O que tem de dificuldade? Porque você tinha que fazer um plano. Já começava se ajudando Exatamente, desde lá. Desde lá. E o plano, na época, a gente tinha que imprimir mesmo.
colocar Os folders, né? nos folderzinhos e meio que plastificar, colocar no plásticozinho e levar no dia da sua entrevista no consulado em São Paulo. Então, não era, vou te enviar aqui um PDF. Não tinha nada disso. Era então, old school, tete. exatamente. Então, nesse plano, você tinha que colocar onde você ia morar, se você estava procurando trabalho. Além de ser um processo do Quebec, a gente chegava aqui, a gente não tinha nada do governo, né? Ele não ajudava em nada. Você tinha que vir, você com o seu dinheiro, você tinha que procurar casa, você que tinha que procurar escola, trabalho, você não tinha nada. A única coisa que eles te davam era o visto de residente ali no seu passaporte. O restante é com você. Então, esse era o plano que você tinha que levar para sua entrevista no consulado em São Paulo. Então, nós nos reuníamos com esse grupo uma vez por mês para trocar experiência. Você já fez sua entrevista, então vem aqui. Até chegamos a palestrar uma vez, quando a gente já tinha conseguido o nosso, ensinando as pessoas como fazer o plano. O processo, sempre ajudando. Exatamente. Gente, essa mulher é maravilhosa. Eu conheci ela porque ela me convidou para fazer uma entrevista na época. Foi, ano passado. Que ela estava também incentivando as pessoas a abrirem a empresa e também convidando pessoas bem parecido com esse canal, né? De incentivar outras pessoas a montar a empresa também. E é isso também, é tudo tão corrido, a gente corre tanto. E aí foi a mesma coisa nessa época. Então, quando um grupo saía e vinha pra cá, até o primeiro casal que a gente conheceu, eles moram aqui em Gatineau. Eles ajudaram a gente, aí depois nós pegamos o papel deles, ajudando quem tava lá, e sempre dava um monte de gente. Uma corrente, não era nada pago, gente? era tudo realmente um encontro que nós fazíamos. E tipo, meio que uma consultoria, né, que a gente fazia, e fomos muito ajudados. Aí depois que essa primeira leva veio, eu tava na segunda leva. Aí ajudamos a terceira leva. Aí quando nós viemos pra cá, a terceira leva pegou. E aí depois, com o aparecimento de Facebook, Instagram, aí começou a aparecer consultorias de imigração, aí o grupo acabou. Mas nós fizemos um encontro gigante dessa galera, dessas essas 3 passagens que tiveram uma vez em Montreal, foi super legal, conseguimos reunir todo mundo, que acabou que a gente se conhece desde o Brasil, né? Você vê? Não, e gente, olha, aquilo que eu falo é uma corrente, você faz o bem para outras pessoas, muitas coisas boas acontecem na nossa vida, né? Em retorno daquele bem que você faz sem segundas intenções, né? De estar querendo tirar proveito de alguém. É de coração, é genuíno mesmo. Sim. E assim, isso não impede que a gente passe por desafios. Ela estava me contando, passou por muitos desafios familiares, com problemas de doença, superou tudo, graças a Deus. Inclusive, ela é a coautora de um livro, gente, olha que chique. Que ela... vou deixar ela falar, né? Não vou contar. Conta pra gente um pouquinho do livro, assim, mais ou menos. O livro... Que não pode revelar muito, né, gente? Quem quiser ver, vai pra Nova York, é um pulinho. A Biblioteca Brasileira lá de Nova York, né? Vai lá, conta pra gente. Na verdade, o livro eu fui convidada ano passado também, e ao mesmo tempo que eu estava passando por vários problemas de família, né? Que eu perdi minha mãe também ano passado, e eu falava, eu não posso escrever agora, eu não vou conseguir escrever agora. E aí, a Renata que me convidou, ela falou, não, calma, Antonielli, não é assim, o livro, você não vai começar a escrever hoje e a gente lança o livro amanhã, não. Demora uns 9, 10 meses ainda. Eu falei assim, eu não sabia, né? Eu não entendia nada. Eu falei assim, então tá, vou tentar começar algo e aí depois a gente vê. E aí eu fui indo e nós fizemos vários encontros também. Para decidir o tópico do livro, eles chegaram a comentar para você, porque ela é uma empreendedora, ela é mãe, empresária, né? Teve uma experiência enorme também trabalhando na parte do que ela se formou no Brasil como administradora, gestão de empresas. Eles chegaram a te dar um tópico ou você escolheu o tópico? Como que foi? Não, eles não me deram. O nome do livro é Superação. Na realidade, é uma brincadeira com as palavras, né? Então, a gente pode ver por 2 lados, de superação e de superação. Então, na realidade, eu não falei muito sobre empreendedorismo nesse livro. O empreendedorismo vai ser para um outro projeto que vai vir ano que vem. E eu quis falar mais da parte de superação mesmo. Superação de vida, de desafios, de família, de tudo isso. E também porque a gente está longe da família, né? Então, quando você passa por momentos difíceis na sua vida e você já está longe,
da sua língua, né? Porque uma coisa é você sentar e conversar como a gente está conversando. Outra coisa é você estar estressada com problema, né? Que seja de saúde, com qualquer tipo de problema, ainda ter que falar em outra língua. Na hora você esquece tudo. E a cultura, o jeito que eles recebem de você também, né? No Brasil a gente tem um jeito muito mais carinhoso de receber, de acolher alguém que está passando por uma dificuldade. Aqui eles são mais reservados, eles não, pelo menos não demonstram muita emoção, né? Não, exatamente. Eles são literalmente profissional, né? Eles vão sentar, se eles tiverem que te falar. Quando eu descobri também que eu tava com o meu câncer, foi gente, assim. Ela passou por câncer também. Essa mulher, ela superou, graças a Deus, né? 5 anos de remissão. 5 anos de remissão, isso é muito importante. Olha, gente, tá aqui forte, ainda ajudando muitas outras pessoas. Com a história dela, tenho certeza também, com seus amigos. Muita gente passou com você por esse processo todo. Sim, e a família, quando a gente descobre, tem um diagnóstico, né? Hoje em dia, a gente sabe que você recebeu um diagnóstico de câncer não é a morte que vem, né? Você Exatamente. não está recebendo um diagnóstico de morte. Então, tudo que eu sempre... Quando eu ia fazer meu tratamento, quando eu ia fazer minha químio, quando eu ia fazer minha rádio, quando eu tive que fazer a cirurgia, eu fiz 2, eu ia agradecendo a Deus por ter me dado a oportunidade de ter encontrado um médico que me entendesse, de ter um tratamento para o meu problema. Eu estava em estágio 3 avançado. Olha só. Então eu agradecia sempre, porque muita gente às vezes recebe um diagnóstico e já acha que é o fim da vida, né? E eu sempre levei tudo pelo lado positivo. Lógico que quando descobri, eu me acabei. A gente tem que ter o tempo do morning, né? Que a gente exatamente. Fala. Tem que ter aquele tempo pra você... Ok, para de chorar, deu, agora bora, vamos brigar. Não vai ser isso que vai desmanchar os meus claro sonhos. que quando eu ia dormir, eu tinha também aquele tempo que você fica ali, que você quer chorar sozinha, que você quer pensar. A minha filha mais nova com 2 anos e meio. A minha filha mais velha com 14. Gente, eu quero ver minhas filhas crescerem, né? Então a gente pensa em tudo isso. Mas quando eu chegava no hospital, eu agradecia. Pensamento positivo, né? Eu ia fazendo a quimioterapia, eu ia agradecendo aquele líquido, aquele veneno entrando em mim, e eu ia agradecendo. E é isso, eu acho que a gente tem que sempre ver o lado positivo de tudo, e também depois dessa transformação, né, literalmente, eu mudei um pouco o meu pensamento. Você ficou mais forte. Eu fiquei mais forte. Antigamente eu pensava muito, tá bom, eu vou fazer isso aqui, eu tenho que arrumar tudo tão certinho, então... Hoje em dia, eu não ligo muito pra essas coisas, não. Porque gente... eu só quero viver. Exatamente. Por que às vezes... Não precisa você passar por um processo tão difícil desse pra poder acordar que o amanhã não existe. Exatamente. A gente tem que viver intensamente o hoje, hoje. Foi assim que nasceu a Rio Açaí. Foi assim que nasceu a Rio Açaí. Exatamente. Gente, ela falou que 17 anos você tá aqui no Canadá? 16, 17. 17 anos que ela tá aqui no Canadá. O Rio Açaí tem 5 anos? Isso, a gente faz 5 anos agora. Então foram 12 anos se preparando, vivendo experiências. E uma coisa que eu também, que eu descobri a gente conversando, gente, quem é mãe aí vai saber. Sabe aquela maquininha linda de flor, né? Do algodão? Do algodão doce. Aquela maquininha, eles que criaram aquela maquininha do algodão doce que tem nos shoppings, gente. Aqui do Canadá. Olha que legal, não é interessante, tá vendo? Eu não sabia disso. E de onde veio essa ideia do algodão doce que vocês criaram, assim? Na realidade, a gente já tinha Rio Açaí, né? Tinha sido... a gente trabalhou muito em 2021 e 2022 e a gente estava bem cansado, assim, a gente queria sair de férias. E aí o Thiago falou, não, Antonielli, vamos sair de férias e já tá tudo organizado, a gente pode ir. Então a gente tinha ido em 2023, falou assim, então vamos fazer um cruzeiro. Aí a gente foi para fazer esse cruzeiro e aí o Thiago... A gente combinou. É férias, não tem assunto de trabalho. Não dá. É impossível ser empreendedor. Ainda mais quando o seu partner é o seu marido. Não é? É pior. É pior. Tá vendo uma sériezinha? Você tem que falar de business na hora. E foi assim, meio que nasceu durante o férias.
E aí, quando a gente voltou do cruzeiro, a gente já tinha comprado 2 máquinas, a gente já tinha... O Thiago abriu a empresa, a gente no navio, porque para comprar a gente tinha que abrir a empresa. Desse horário nem cheguei em casa, gente. Não, ele abriu no navio, ele abriu porque é tudo online. Uhum. E aí ele me olhou e falou assim, Antonella, a gente não tem um nome. Eu falei assim, hoje durante o dia a gente descobre, vamos pra piscina, vamos comer, que a gente vai descobrir o nome. Aí eu sentei pra comer, e tinha um canto lindo assim no navio, e eu passei e tava escrito que era o seu lado, o seu cantinho preferido. Uhum. E tava escrito em inglês, eu cheguei e falei assim, nossa, um cantinho preferido, que legal esse nome. Aí eu cheguei e falei, Thiago, achei um nome. Vai ser Sweet Spot, porque é o nosso cantinho com doce. Aí ele falou assim, nossa, muito legal esse nome. Então tá. Aí abriu o computador na hora e registrou Sweet Spot. Que é o Sweet Spot, que é o algodão doce lindo, maravilhoso, né? Que vem no formatinho de florzinhas. Coração, de coração, flor. borboleta. É tão lindo. Nossa, eu tenho a imagem. Isso tem no Brasil também, não tem? Tem no Brasil. Eu lembro de ver as minhas filhas que elas estavam no shopping e uma começou a puxar, começaram a brigar na frente da máquina de algodão doce. Meu Deus do céu. Mas foi muito criativo. Eu adoro algodão doce até hoje. Você tem que resistir pra mim. Não, é aquilo. Aí a gente colocou um slogan que é Souvenir d'enfance, que são as nossas lembranças da nossa infância. Porque quando a gente era criança, a gente podia comer bastante algodão doce. Diferente das mães de hoje em dia, que não gostam de dar muito algodão doce, né? Sim, mas eventualmente teu filho vai experimentar o algodão doce. E o algodão doce, apesar dele ser grande, gente, são 9 gramas de açúcar só. Se você pega um suquinho desse do mercado e olha, são 23 gramas de açúcar. Agora eu vou comer algodão doce de novo. Mas eu tô falando sério, depois você olha o suquinho do supermercado, são 23 gramas de açúcar. O algodão doce são 9 gramas de açúcar. 9 gramas, né? E é tão grande, mas porque ele é grande, né? Exato. E o Rio Açaí? Quando que veio a ideia do Rio Açaí? Na verdade, a Rio Açaí nasceu meio também que por acaso, né? Porque, como eu falei, eu estudei administração no Brasil, meu marido também. Mas quando a gente imigrou, a gente sempre deixa um pouquinho, né, os nossos sonhos, as nossas coisas de lado, porque o importante é a adaptação no novo país. E eu arrumei um emprego também na área de gestão aqui. Então, eu já estava trabalhando com o que eu gostava, né? E quando foi em 2018, eu recebi meu diagnóstico do câncer, eu parei de trabalhar, eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, de licença para acabar o meu tratamento todo. Voltei a trabalhar em janeiro de 2020 e em março de 2020 começou a Covid. Quando foi em maio do mesmo ano, eu cheguei para trabalhar, quando eu abri a porta assim da minha sala, entrei no escritório, o meu chefe estava lá e ele me mandou embora. E a desculpa que ele me mandou embora, óbvio que não... exatamente, óbvio que não foi porque você é uma funcionária que está voltando de um câncer, né? E a desculpa utilizada foi a Covid. Tá vendo? Isso tem, gente, mau caratismo, tem em qualquer lugar do mundo. Claro. Não venham achando que, vou pro Canadá, vai ser flores o tempo todo. A gente passa por desafios, porque tem pessoas que são boas e tem pessoas que são ruins também. Então tem que saber ter muito cuidado, não acreditar em todo mundo, porque no Canadá acha que é tudo... Não, aqui a gente vê muita coisa também. Não existe paraíso, não existe. Existe um lugar melhor que outro, dependendo do que você está buscando. Exatamente. Todos os lugares, todos os países têm seus prós e contras. E não é porque a gente está aqui, não é porque... Canadá é primeiro mundo, pelo contrário. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei assustada quando eu fui no banco, que no banco eles carimbam. Desde quando eu tenho 10 anos de idade no banco, no Brasil já não carimbava. Tem muitas coisas que ainda não chegou aqui no Canadá, gente. Só pra você saber. Eu fico assustada às vezes. Ao mesmo tempo que tem muita coisa que é como lojas hoje em dia automatizadas, né? Que a gente fala, isso aqui não daria certo no Brasil. Não daria por causa do brasileiro. Exatamente. Porque o Brasil poderia sim ser um mundo, né? Um primeiro mundo, porque é um país muito rico, a gente sabe. Exatamente. Mas se colocassem os brasileiros, que nós somos inteligentes, não é que eu tô puxando sardinha pro nosso lado, não. Nós somos trabalhadores. Exato, trabalhadores, uma imaginação a mil. Exatamente. Então, se colocássemos os brasileiros aqui no Canadá, gente, esse país ia ficar maravilhoso. Exatamente. Ia ser assim, mas também... isso é minha opinião pessoal, tá? O que eu acho é o seguinte,
Aqui, como eles nunca precisaram disso, então, para eles tá bom. Então, quando você nunca come alguma coisa, você não sente falta daquilo porque você nunca provou. Exatamente, eu sempre falo isso, até uma das minhas lives a gente comentou sobre isso, que a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, com o que você fala de alguém, a opinião de alguém, Exatamente. se você não conhece aquela pessoa. Como é que você vai falar, por exemplo, aquela pessoa é uma pessoa ruim? A gente só sabe do que é ser ruim se você é ruim. Porque, por exemplo, se eu falar pra você assim, você já experimentou, por exemplo, o pinhão no Paraná? Então, se você nunca experimentou o pinhão, você não sabe o sabor daquilo ali. Exatamente. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. É que nem a gente estava comentando. Você tem que vir pra cá com a cabeça decidida que vai dar tudo certo. Tenta queimar as bridges. Eu falo assim, não fique, um plano B. Tem que ser plano A do começo até o fim. Porque tem que dar certo. Porque não tem o jeito de não... Se não der certo, eu volto pro Brasil. Não, vai dar certo. Eu vou fazer dar certo. Tento o máximo. Só... Porque assim, muitas empresas eu vejo, sabe, Antonielli, que elas acabam fechando... não é nem porque não tá dando... A pessoa desistiu antes da hora. Entendeu? Sim. Então, sempre, gente, continuar, pede ajuda, seja humilde, vai atrás de profissionais, uma coisa que é muito bacana aqui no Canadá, que nem estamos nós aqui voluntariando e querer ajudar. Muitas outras pessoas também se voluntariam para ajudar, para mostrar qual foi o caminho que eles fizeram. Exatamente. Para poder chegar onde chegaram. O governo também tem muitos lugares onde você pode ir para procurar saber como que faz para poder montar a tua empresa. Sim. Se você tem dúvidas sobre como abrir um banco, gente, tem ajuda em todo lugar. Para quem não tem acesso online, você pode ir pessoalmente. Se você não acredita também em tudo que está na internet, procura ver, tipo, 1, 2 ou 3 opiniões. É igual, por exemplo, se eu vou viajar. Se eu vou para Portugal, eu coloco lá 10 dias em Portugal, 5 dias em Portugal. Eu pego 3 opiniões, porque cada pessoa vai ter a opinião deles. Às vezes o que foi bom pra mim não é bom pra você. Exatamente, filtrar aquilo que você... se essas 3 pessoas falaram desse lugar aqui, então é legal. Esse lugar aqui, uma odiou, por quê? Será que eu vou gostar? Será que eu não vou gostar? Então, assim, aprender com o erro dos outros, gente, pode ser tudo muito mais fácil. Que nem você falou, quando você chegou aqui na época, não tinha tantos lugares para poder ter informação. E vocês foram atrás... Buscaram. Exatamente. Eu me lembro que quando eu comecei, até quando eu tirei a minha carteira como corretora de imóveis aqui, para poder marcar uma visita para ver o imóvel, eu tinha que separar todos os imóveis, anotar todos os telefones à mão e ligar um por um para a corretora de imóveis, perguntando se meu cliente podia ver às 3 da tarde. Aí aquela secretária tinha que ligar para o dono da casa, porque eu vendi minha casa na época, perguntar se ela podia, se ela pudesse ligar. Hoje em dia é tudo online, o proprietário mesmo marca, desmarca. Exatamente. É mais as coisas fácil. São muito mais a gente tem mais um rápido. acesso muito fácil, e uma coisa também muito importante é que no Canadá, isso é um dado mesmo da Estatística Canadá, tá? 72% de tudo que está aberto hoje, ele não consegue oferecer o que as pessoas estão querendo. Eu que o diga, gente. Porque exatamente, é a falta de treinamento, de formação e daquele que a gente fala, o savoir-faire, né? Você tem que saber o que você está fazendo, e nós temos um serviço ao cliente excepcional, porque a gente vem do Brasil. Então, tudo aquilo que a gente já experimentou, a gente traz com a gente a bagagem, mas aqui... Não, o serviço não é bom aqui. Mas falta muito pro customer service ficar bom. Nossa, mãe. Gente, a gente foi num restaurante ontem, muito bom. Hard Rock Café, uma vergonha, tá? Se vocês estão me ouvindo e conhecem o Hard Rock Café. Lindo, um cassino, existe um cassino aqui na região de Oro, ali próximo do inaugurou tem um mês, né? Um mês e meio, acho. Um mês e meio, né? Lindo hotel, Hard Rock Hotel. Então a gente foi com amigos lá. Hard Rock sempre é enorme, né? Maravilhoso. Então a gente foi para celebrar o aniversário. Nós chegamos lá, por volta de 7h30 da noite, e eles não tinham como nos acomodar. Estava vazio praticamente o restaurante, com algumas mesas, e eles não tinham como nos acomodar. Eles gastaram milhões naquela reforma, contrataram o pessoal e não tinham 6 pessoas, gente. Poderiam ter ganho um bom dinheiro, e eles não tinham como nos acomodar, porque não tinha funcionários. E eles falaram pra gente assim, a gente falou, mas tem tantas mesas vazias. Nós não temos funcionários para poder atender todo mundo, e os que estão atendendo já estão overwhelmed, já estão exaustos. E a gente notou essa exaustão, porque quando nós entramos no restaurante, por um lado que não era a entrada, porque é gigantesco, o cassino maravilhoso, né? Entramos por um lado, ficamos parados na porta.
As meninas que estavam atendendo, elas passaram, elas nem olhavam na nossa cara. É diferente daquela vibe do hard café dos Estados Unidos, né? A gente foi pra Nova York, aquela vibe legal, os funcionários legais. Música, todo mundo dançando, te atendendo. A gente foi esperando aquilo. Gente, era estresse. Eu via as pessoas correndo lá pro outro desesperadas. E aí uma das pessoas que estava na mesa falou, olha, a entrada é lá na frente. Ah, beleza, a gente chegou lá. Infelizmente, não tem como atender vocês. Porque 1h30 ou 2h30 de espera. Mesmo com mesas vazias? Sim, porque nossos funcionários já estão estressados. Gente, eu falo, ai, chega a dar um negócio. Por isso que venha pra cá, que a gente precisa de mão de obra brasileira. Pessoas boas, pessoas que estão up to work. Nós trabalhamos felizes, né? Onde o brasileiro coloca a mão, cresce. Eu lembro quando eu fui tirar também a minha licença como corretora de imóveis, e uma amiga, né, canadense, ela falou, nossa, Roseli, você, né, boa em tudo que você gosta de fazer e tal, mas, nossa, são mais de 3.500 corretores aqui na região de Ottawa só. Sabe, na hora você não esperava ouvir aquilo que você quer, o incentivo da pessoa, né? Eu olhei pra ela e falei assim, olha, pode ter 3.500, 5.000, mas que nem eu não tem. E dito e feito, lá que 2 anos eu tava ganhando prêmios que a gente já tava há anos, não tinha ganho dentro da carreira, porque a gente faz tudo com muito amor, com muita dedicação, né? Sim, exatamente. E aquilo é a mesma coisa como o açaí. Assim que a gente abriu, nem era muito conhecido aqui no Canadá. É conhecido no mundo inteiro, gente, mas não é no Canadá. E aí, como o Canadá a gente acha que é primeiro mundo, sempre tá um pouquinho atrasado, né? E agora, gente, eu quero que tenha uma loja em cada esquina para as pessoas. A gente tem que educar os canadenses. Exatamente. Então tem que ter uma loja em cada esquina para a gente educar as pessoas, para eles entenderem o que é bom e começar a se acostumar com nossa cultura. Com nossa cultura. A gente vê tanto restaurante mexicano, árabe, japonês. E por que a gente não vê aqui brasileiro, gente? É verdade, gente. Olha, pra poder comer uma comidinha, lógico, eu cozinho em casa também, mas eu vou pra Toronto, eu tenho que parar lá no Rio 40 Graus. Ai, coincidência. Exatamente. Adoro o restaurante Rio 40 Graus. Toronto, maravilhoso. Eu não tô ganhando nada por isso, mas vale a pena fazer propaganda, porque eles são muito bons. Sim, gente. exatamente. Eu tô falando, a gente também ajudar uns aos outros. Dica de restaurante bacana brasileiro lá em Toronto. Rio 40 Graus, é maravilhoso, maravilhoso. Sim, exatamente. E é assim, não é medo da concorrência, né? Ó, tem há 2 semanas gente. Eu falei aqui com a Ana tá aqui, que é do Acai Ball. Sim, exatamente. E assim, um empresário falando com o outro, a Ana me falou a mesma coisa. Não, se eu tenho dúvida de alguma coisa, precisa de alguma coisa, eu já ligo lá pra Antonielle, pro Thiago, a gente já conversa. Sim, ela conversa muito com o Thiago. Exato, é um ajudando o outro, a gente não tem... Porque assim, gente, você vai se identificar comigo, outro vai se identificar com outra corretora, você vai se identificar com a loja dela, outro vai identificar com a loja da E não é nem da perto, Antonielle. a gente tem um público em Gatineau, a gente tem um público no Saint Laurent. E também no início, quando a gente abriu, a gente completou 1 ano agora. E a nossa intenção ali no Saint Laurent era da gente abrir a loja, conquistar os clientes ali para a loja do Saint Laurent, passar aquele primeiro ano. Tudo, gente, não importa aonde você vai abrir sua empresa, você sempre vai ter dificuldades, sempre vai ter que aprender a cada dia que passa. Não tem nenhum business fácil. E assim, né? E eu digo também, antes que eu me esqueça, tem que falar, Antonielle. Gente, ó, se você não me segue no Instagram, segue lá no Instagram, né? Dá um like lá na nossa live, share a nossa live com outras pessoas. Pra ajudar vai ficar as gravada. pessoas. Vai ficar gravada essa live. Segue também a Antonielle pra você ficar sabendo das novidades que eu falei que estão por vir, né? E a minha filha também, a Nathalie, ela ama açaí. Ama açaí. Eu falei que nós temos que ir na tua loja também para ela poder experimentar, que eu vi. Nossa, eu fui lá na tua loja também, eu amei o atendimento. Gente, sabe o que era mais engraçado? Vou falar, eu fui comer tapioca na tua loja. E era uma canadense que estava fazendo. Ah, sim, as meninas são fera. Uma graça. E fizeram tudo muito direitinho. Nossa, tá de parabéns o treinamento aí, tá valendo a pena, viu? E uma coisa que eu quero dizer pra vocês, gente, se você quer montar alguma coisa, não espera a hora certa. Você já tá pronta. Já tá pronta. Sim. Começa que nem... Não faça como eu fiz, né? Porque eu esperei passar por um momento difícil, uma dificuldade para ir buscar. Exatamente, eu acordei depois disso. Então, é o que eu falo sempre. A gente não tem que esperar que nada não quero dizer de ruim, né? Mas um despertar venha, que algo aconteça para você poder acordar.
agir, né? Então, assim, ó, Exatamente. aproveita que ele tá vendo essa live. Se você tem um sonho no coração, manda ver. Todo dia, gente. Olha, no meu trabalho é sempre a mesma coisa e todo dia a gente aprende uma coisa nova. Ah, sim. Você vai aprendendo conforme você vai fazendo. É esse o segredo de um empresário. Eu cheguei aqui com a minha estudando, não foi? Eu cheguei aqui estudando. E você pensa o quê? Aí o pessoal fala assim, foi lá, tirou a carteira. Gente, quando você é um corretor, quando você é um empresário, é a escola o ano todo. A minha filha fala, quando terminar a universidade, a outra quando terminar a high school, não vejo a hora de terminar. Isso tudo nunca acaba. Não. Você tem que estar investindo porque o mercado muda diariamente. Sim. Nós mudamos diariamente. Até eu falo, eu sempre gosto de ler muito do livro Provérbios, né, da Bíblia. E eu leio aquele livro e eu falo assim, eu vou ler de novo e outra coisa... Vai ver outra coisa. Pra mim. Mas por quê? Não é o livro que mudou, mas a Roseli pessoa mudou. Eu não sou mais a mesma que eu era há um mês atrás. Sim. Então, graças a Deus, a gente vai evoluindo. E a gente tem que estar sempre evoluindo, senão você vai ficar pra trás, gente. Pra trás. A nossa percepção muda das coisas, né? A gente tem um olhar diferente. Conforme a gente amadurece também, né? A gente vai amadurecendo. Exatamente. Ao mesmo tempo e a gente vai percebendo a facilidade, às vezes, né, em certas coisas, mas quando a gente tem dificuldade, a gente tem que passar, não tem... E o medo, gente, o medo é o que tem que fazer com que aquele medo te mova. Se tem medo é porque vai dar coisa boa. Se não tem medo, não vou fazer, deixa eu fazer isso depois. É porque não tem propósito, não é o que você realmente quer. Porque quando dá aquele frio na barriga, aí que tá o teu propósito, é o que você tem que ir lá e fazer. E pode ter, como eu falei, não tenha medo, pode ter 10 pessoas fazendo a mesma coisa, você vai ser ouvida porque as pessoas vão se identificar com o seu perfil. E tem mercado para todo mundo. Para todo né? mundo. Exatamente. E tem algum conselho final que você quer deixar das meninas aí? Na realidade, o conselho seria até o que a gente acabou de falar, né? Não deixar realmente que nada aconteça com você para você tomar atitude, né? Como eu tinha deixado o meu sonho escondido lá na gaveta, porque era imigração, era filho, era língua nova, deixando era país depois, novo. Né? Então a gente sempre ia deixando para depois. Agora não. E depois que eu fiquei doente, tomei um chute. Um susto. Um susto e depois um chute né, do trabalho. Verdade. Que eu falei, não, então eu vou fazer aquilo que eu sempre quis fazer. Então eu vou abrir minha empresa com o meu marido, que também é o meu partner, né? E ele falou, não, vamos sim. Você trabalha, vai ficar aí trabalhando para os outros? Não. E ia ficar durante muitos anos se não fosse esse abençoado, que a gente falou até que eram pessoas, né, que pessoas são mau caráter, mas graças a ele, muito obrigada. Sim. Obrigada, você, Senhor, eu agradeci ele. Lugar. Eu agradeci. Eu fui fazer umas compras, encontrei com ele e nós participamos de um programa que chama Família no Business, né? E depois eu participei de uma entrevista também, tipo a sua entrevista. E eu encontrei com ele e ele falou assim, oi, Antonielli, tudo bem? Eu falei, tudo. Ele falou assim, eu te vi ontem. Você deu uma entrevista lá no jornal. Eu falei, dei sim, obrigada. Aí ele falou assim, obrigada? Por quê? Eu te vi ontem. Eu falei, não, obrigada, porque no meu país a gente fala, nada acontece por acaso. Aí eu tentei traduzir para ele em francês, né? Falei para ele, no meu país a gente diz que nada acontece por acaso. E obrigada, porque graças a você... eu consegui fazer o que eu sempre quis fazer e tinha medo. Tá vendo? Aí ele ficou assim, me olhando. Eu falei, até a próxima. Você é a razão do meu sucesso, meu querido. Você simplesmente transformou do limão, fez uma limonada. Exatamente. Limonada. A gente fica chateado na hora, mas os propósitos de Deus são muito maiores do que os nossos, gente. E às vezes a gente tem que levar um pé na bunda mesmo. Exatamente. Pra dar aquela acordada, né? E se mexer. Né? Que é agir, né? E fazer a ação, né? Então, gente, eu vou deixar aqui uma palavrinha, assim, uma frase que eu achei muito linda, que até depois que a gente conversou, né, veio na minha cabeça, que é assim, que seria essa frase, tá? Vou deixar aqui para vocês aí. Quando colocamos em prática o que aprendemos na vida, o que nós somos bons, o que acontece? Nós vivemos experiências. Não é? Muito obrigada. Muito obrigada mesmo por ter vindo, gente. Obrigada. Obrigada, Antonielli. Gente, qualquer coisa, entre em contato conosco, tá? Beijo, tchau. Obrigada.